Então eu queria falar aqui de outra coisa que acho que é importante no processo da tomada de decisão. Isto é prévio à tomada de decisão, mas é um bocado uma forma, não só de nós evoluirmos, mas uma forma de evoluirmos num determinado assunto. E isto para mim é muito importante. Eu acho que isto tem a ver com um conceito básico, que é nós não sabemos tudo e temos que estar bem com isso. Então, uma das coisas que é mais óbvia que devemos fazer quando não somos profissionais em todos os temas, não somos especialistas, e depois podes brincar com a tua noção de especialistas, que eu já te ouvi falar sobre isso, e é giro. Okay. Mas a verdade é, há sempre pessoas que em certas áreas dominam certos assuntos e que é a área de estudo deles. E uma das formas de nós sermos eficientes é saber recorrer a essas pessoas nos momentos certos. Então chama-se a isto, se calhar, triangular. Triangular as nossas opiniões com terceiros que nós consideramos... eu não gosto de dizer autoridades, mas que nós consideramos credíveis para aquele assunto. Não só como pessoas, porque isto é muito importante. Pessoas que têm a mesma perspectiva do que tu sobre a vida, se calhar isto é importante depois no resultado final. Mas triangular com pessoas credíveis sobre o assunto. Normalmente, uma das coisas que mais me anima na minha vida profissional é trabalhar com pessoas que eu lhes vejo autoridade e que conseguem ter a capacidade de discordar. E conseguem ter a capacidade de, olha, e existe este conceito que tu também já trouxeste num outro podcast, que tem a ver com os nossos blind spots e com o facto de nós não sabermos, e com o facto de nós não sabermos tudo. Uhum. E é engraçado, esta ideia, não é um princípio, mas esta ideia de se nós conseguirmos de alguma forma aumentar a probabilidade de recebermos mais informação, eventualmente também aumentamos a probabilidade de estarmos certos relativamente a alguma coisa. Ou de fazermos as coisas com mais propriedade. De fazermos as coisas com, eventualmente, uma melhor causa e efeito, com uma melhor consequência. Porque se depois isto tem causas e efeito, como é que nós podemos ter informação de forma a que depois a causa e efeito daquilo seja também um resultado ou um conjunto de blind spots que tu tinhas e que te abrem um conjunto de portas e que te abre uma nova visão e que te abre um novo esclarecimento. Eu gosto muito de um dos pontos ou de um dos subpontos que ele coloca neste subprincípio, que tem a ver com para nós conseguirmos triangular a nossa opinião com pessoas credíveis com as quais discordamos ou com as quais elas discordam de nós. Ele gosta de, o Ray Dalio neste caso, planear o cenário mais pessimista. E esta ideia é muito interessante. E eu começo por dizer, normalmente nas reuniões de quando, por exemplo, recebemos pessoas novas na Angry Ventures, de que nós um dia vamos nos parar. Logo na primeira conversa que eu tenho com uma pessoa de boas-vindas à organização, aquilo que eu lhe digo é, olha, nós vamos nos parar. Porque na verdade vamos. E não é pelo pressuposto de eu achar que ela vai sair da organização. Não, é porque eu vou morrer. Ou porque eu quero morrer para a organização. Não é eterno. Não é eterno. E nós vamos nos parar. E é giro esta ideia pessimista. E eu aqui quero trazer uma coisa que tem a ver com as nossas expectativas. Porque, na verdade, quando nós estamos disponíveis para ouvir a opinião de outras pessoas credíveis a discordarem de nós e a triangular esta informação, é nós, de facto, colocarmos de lado as nossas expectativas, porque ao colocar de lado as nossas expectativas, não só colocamos de lado a nossa verdade, mas como também estamos a colocar de lado aquilo que nós gostaríamos que fosse verdade. E o ego. Numa outra camada, mas sim. Não, mas sim, o ego. Parece que abrimos aqui uma porta qualquer para nós talvez sermos mais eficazes, tomarmos decisões com mais eficácia e, mais do que isso, na minha opinião, criarmos relações com propriedade e com qualidade. Que são relações abertas, que são relações de abertura de espírito radical, que são relações de verdade e transparência radical. E parece que acontece o tal... Acontece dor naquele momento. Sim. Nós vamos nos confrontar. Quando há divergência. Nós gostamos um do outro e vamos andar na batatada por um bocado, por um bom tempo. Nós se calhar vamos andar e se calhar vamos discutir e não vamos ficar contentes com o resultado. Eu vou para casa, tu vais para casa e vamos ficar a pensar, o caralho daquele gajo disse-me isso, eu estou a pensar nisto, mas estamos no tal processo. Sim.
Quando tu fazes, quando tu te afastas, percebes, não, este é um momento, mas isto não vai ser sempre assim. Isto vai chegar a alguma coisa, vai sair alguma coisa daqui. A não ser que desistas. E esse é que é o processo errado, eu acho. Esse é o processo onde o ego ganhou. Se tu desistes, o ego venceu. Porque tu tinhas um objetivo que não cumpriste porque não foste capaz de aceitar a dor de continuar a chegar até à verdade dessa conversa. Não é? E eu aqui gostava de colocar uma dificuldade que eu tenho com este ponto, que tem a ver com o ego, que é até que ponto é que tu percebes que já não necessitas de triangular mais e que tu estás confortável com o teu ego de dizer, ok, ego, lógica, eu já tenho mais ou menos toda a informação que necessito, eu já não preciso mais de triangular a informação. Pois não há uma regra para isso, não é? Não há uma regra. Não há uma regra para isso. Acho Podemos que, nos basear num princípio? Chuta. Não, estou a perguntar. Se tu vês algum princípio... Pensei que fosses propor um princípio relativamente a isto. Mas achas que poderia ser baseado num princípio o facto de nós quase como colocar aqui um limite, não é um extremo, mas uma espécie de uma barreira. Não, a barreira também é demasiado rígido. Um momento de quando basta. É difícil estar a querer criar um princípio universal em relação a isso. Mas eu não sei se não sentes no momento que chegaste lá. Eu acho que há aqui duas coisas que eu gostava de deixar claras por causa da vida prática da coisa, que é, quando tu triangulas uma coisa, muitas vezes o assunto e a propriedade do assunto é tua. Ou seja, tu estás a trazer um assunto. Quando tu triangulas, tu estás a trazer um assunto. E eu gostava de tirar da frente uma coisa que tem a ver com o ego, que é, quando tu trazes um assunto e abres com outra pessoa o assunto e queres ouvir a opinião dela, é importante ambos estarem conscientes de que o assunto continua a ser algo de origem tua. Ou seja, muitas vezes tu podes trazer um problema que é teu, uma dificuldade tua. E o facto de tu colocares outra pessoa em linha contigo para triangular opiniões, para resolver uma barreira que é tua e que te apareceu e que te surgiu, não significa que tu estás a pôr na mão da outra pessoa a decisão sobre sobre o teu problema, sobre o teu obstáculo. Mas Okay? normalmente as pessoas encaram As dessa pessoas forma. muitas vezes encaram disso. Eu acho que isso é um ponto de egos, que é, não, tu pediste os meus conselhos, portanto não percebo porque é que agora não fazes o que eu te digo. Mas aí acho que tem a ver com comunicação. Isto é má comunicação. E eu acho que é importante, quando se começa as conversas, estabelecer algumas regras relativamente a isso, estabelecer alguns princípios, que é, olha, eu quero ouvir a tua opinião sobre isto. E não significa que eu não tenha opinião, não significa que eu se calhar não tenha já chegado à minha conclusão, e eu muitas vezes faço isso pessoalmente. Eu tenho as minhas opiniões, eu tenho as minhas conclusões se calhar, mas eu gosto sempre de triangular com pessoas que eu acho credíveis. E eu acho que isto, para mim, isto funcionou como uma descoberta de uma coisa com um valor incrível. Porque isto permite-me ter perspectivas diferentes, e eu muitas vezes sei mais ou menos a inclinação de cada pessoa que consulto, porque essa pessoa representa de facto alguma credibilidade para comigo e representa também um tipo de postura perante as coisas. Então quando tu consegues ter isto, tu começas a ter um valor interessante, que é, eu triangular com o Fernando certos assuntos, é bué fixe, porque eu sei mais ou menos a perspectiva dele sobre as coisas e sei que ele pensa profundamente sobre os temas, portanto vai ser giro o resultado. Mas tu só fazes isso porque tu sabes a causa e efeito e tu vais na espiral crescer com essa causa e efeito? Eu acho que eu faço isso porque eu acho que vou crescer com a espiral. E eu acho que vai haver momentos em que essas pessoas são capazes de me dizer as verdades. Portanto, não são pessoas que vão concordar porque gostam muito de mim. Não tem a ver com isso. Tem a ver com vão discordar porque gostam muito de mim. Acho que tem a ver com isto. E se puderem. E portanto vamos evoluir. Estás a ver? Acho que vai ser giro a cena, todo o processo. E não quer dizer que não seja dor. Há de certeza dor. No momento que há discórdia, vai haver dor. Porque tu queres concordar com as pessoas que gostas. Ou tu queres que as pessoas que gostas concordem contigo. Mas quando tu percebes que não tem a ver com concordar, nem com aquele assunto, tem a ver com gostarem de ti, aquele assunto é uma coisa que vão juntos analisar. E eu acho que isto é um flow espetacular. Tu consegues fluir na dor aqui.
Eu e Fernando calámos-nos para ficar a refletir nesta ideia, mas vocês não se calem. Enviem as vossas questões para o nosso e-mail geral@vidaself.com e partilhem as vossas dificuldades e os desafios também. Se isso fizer sentido, subscrevam o nosso canal e nós voltamos para a semana com um novo tema com base na obra Princípios do Ray Dalio. Obrigado pela vossa companhia e vemo-nos aqui para a semana. Obrigado.